Boa tarde. Então, a mitomania começa na infância ou pode surgir em outras faixas etárias? Vamos conceituar primeiro. Você pode conceituar, Ender, mitomania? Posso. Boa tarde, Cássio. Boa tarde, tudo bem, querido? Tudo bem. Então, de forma geral, mitomania é uma patologia, uma compulsão, né, por mentira, construir histórias fantasiosas, né, o que a gente chama de mentira, mas a gente precisa desenvolver um pouco mais essa ideia, né, mas de forma geral são pessoas que têm compulsão por mentir, por inventar histórias, né, ou aderir a algum discurso que... Nós vamos responder a pergunta da Risa, mas explorando um pouquinho mais isso aí. Então, a mitomania é doença, não é problema de caráter, é isso? Eu acredito que mitomania também, espiritualmente, pode ser ausência de Deus. Entendi. Quando a pessoa conhece a Deus, a Cristo, Jesus é a verdade. Quando ele foi perguntado para ele o que era a verdade, Pilatos, Jesus disse, eu sou a verdade. Então, quando a pessoa conhece a Jesus, conhece a verdade. E quem não conhece Jesus está sempre numa vida, por melhor que seja, por menos mitomania que tenha, mas está numa vida ilusória, porque Jesus é a vida. Então, nós vamos estar tendo uma certa polêmica aqui, que outro dia a gente fez um programa de depressão, e eu acho que essas doenças da psique, mitomania é uma doença da psique. Sim. Elas têm, como é que eu posso dizer? Elas andam nessa linha tênue aí entre a espiritualidade e a patologia orgânica. Porque, por exemplo, depressão. A depressão pode ser encarada como doença e para muitos ela é encarada como uma fraqueza de caráter, tem uma questão espiritual. A questão da mentira. A mentira é a falta do discurso verdadeiro, de falar a verdade. Quando eu falo que alguém é mitômano ou tem mitomania, eu estou dizendo que ela é doente. É como se eu falasse que alguém tem um problema de diabetes, não é isso? O diabético, ele não tem culpa da diabetes. Não estou falando assim que o cara, sei lá, ele teve uma conduta errada, comeu muito açúcar. Não, estou falando assim, tem uma doença. Ele pode tratar daquela doença. A mitomania é por aí, ou Ender? Então, Cássio, é necessário definir o ponto de partida, o viés, né, pelo qual a gente quer abordar esse tema. Do ponto de vista clínico, psicológico, eu lembro que eu até disse essa frase, vou repeti-la num outro programa seu. O nível, né, de aceitabilidade, vamos chamar assim, de algumas questões que a gente chama como falta da verdade, a gente precisa abordar isso com certo cuidado, porque se formos classificar uma pessoa, né, como um mitomaníaco, isso precisa trazer um comprometimento para a vida social, né? Eu não sei se você lembra que eu usei essa frase aqui. Né? Todo tipo de classificação em psiquiatria é necessário que haja um comprometimento. Então, a gente avalia, por exemplo, as funções psicológicas do ponto de vista clínico. Existe o pensamento, ele tem um curso. A linguagem precisa estar conectada, tem que ter uma lógica, uma coerência lógica. Lembrando aqui da pergunta, né? Isso começa na infância ou se desenvolve. A infância, o discurso da criança é um discurso fantasioso e não é considerado mentira. Pois é, o negócio de amiguinho imaginário. Isso. Isso não é mentira. Papai Noel. Isso tem uma função psicológica para que a criança desenvolva repertórios, né? E a imaginação faz parte disso que a gente chama de construto psicológico. São essas atividades cerebrais que nós conseguimos determinar pensamento, atenção, né? A linguagem. Mas que quando há dolo ainda? Porque tem criança que dolosamente, com intenção, constrói, por exemplo, aparece o vaso de porcelana da vovó quebrado na sala. E foi a criança que jogando bola quebrou o vaso. O que aconteceu? Bateu um vento e quebrou. Quer dizer, ela constrói uma realidade, ou melhor, ela constrói uma história para ocultar a história verdadeira. Isso é mentira, isso não é fantasia. Aí tem dolo. Então, quando é criança, nós, como adultos, temos uma capacidade de relevar
em certo sentido, porque a gente não atribuiu ainda uma responsabilidade pelos atos daquela criança. Então, ela não os atos não são imputáveis, né, passíveis de um juízo ou de uma punição, não num sentido jurídico, vamos dizer jurídico, assim. Né? Porque moral... Moral continua assim. Então, aí nós precisamos da explicação teológica para o problema. E aí, pastor? Que é a explicação, né, da natureza humana, está caída. Né? Eu concordo com o pastor plenamente. É um problema de pecado. O homem, ele é naturalmente mau. Eu acredito que o que nós estamos vendo aqui nessa linha tênue é que quando a pessoa é diagnosticada como alguém que está precisando de um tratamento, porque a mitomania chegou num ponto incontrolável, entre aspas, aí a gente considera como doença. Mas a minha dúvida é a seguinte: até quando é doença e até quando não é? Porque, na verdade, não existe uma pessoa pouco mentirosa. Ou a pessoa é mentirosa ou não é. Não existe pecado pequeno. Ou a pessoa peca ou ela não peca. Então, se nós formos por conceito teológico, a mitomania, no meu modo de ver, não vem nem quando nasce, vem na natureza adâmica da humanidade, teologicamente. Clinicamente também eu concordo, que muitas vezes vem da genética, vem quando nasce, ou muitas vezes vem do ambiente. Eu acredito que também a gente não pode definir, eu particularmente, uma origem só. Agora, clinicamente, o que você estava conceituando é que tem que comprometer socialmente. Tem. Alguém que mente eventualmente não é mitomaníaco. Não é considerado. Então, os critérios diagnósticos hoje, a maioria segue um espectro. Você não se classifica mais dentro de determinados critérios específicos para tal coisa. Então, o autismo, né, que é mais conhecido, ele tem um espectro autista. Tem Asperger, tem... e tem outros nomes ali com suas especificidades. Né? Há uma tendência em psiquiatria de que todas as questões clínicas sejam classificadas dentro de um espectro. Então, esse comprometimento precisa ser avaliado. Porque tem questões mais subjetivas da questão que a pessoa vai trazer em relação à mentira. Por exemplo, pensa um cristão que tem essa compulsão por roubar. Aquilo é moralmente errado para ela. Né? E ela vai ter uma luta interna, né, com o cleptomaníaco. Um cleptomaníaco, isso. É interessante, né, cleptomania? Ele vai fugir dessa questão, né, de não fazer algo errado. É paralela à cleptomania, então, em termos de doença psicológica? Sim, porque se a gente for pensar em termos de espectro, o que está envolvido ali, os aspectos psicológicos por trás são basicamente os mesmos. São pessoas que buscam uma aceitação. Um caso famoso aí no Brasil, né, foi o rabino Henry Sobel. Sim. Que não tinha a menor necessidade, né? Então, assim, você vê que foi pego roubando. Tem algo ali que... Uma gravata. Uma gravata. Quer dizer, não era necessário. E não, e algumas atrizes famosas de Hollywood são pegas eventualmente em grandes magazines e roubando. Que é um tipo de mentira. Eu estou querendo mostrar que talvez a mitomania esteja um pouco mais longe, assim, né, do senso você deve lembrar, geral. Né, vocês devem lembrar dos textos do Jay Adams, da área de aconselhamento, que é uma pegada sempre do lado espiritual. Né? Sempre assim, a origem é pecado, pecado. Sim. Como é que vocês veem isso? Porque, por exemplo, a mitomania, ela tem que ser tratada... Porque mentira é pecado, o pai da mentira é o diabo. Está claro isso nas Escrituras. O próprio Jesus falou isso. Isso, o próprio Jesus. Em João, capítulo 8. Isso. Agora, a gente está dizendo que existe uma doença, então é uma patologia, que leva a pessoa a mentir. Como é que a gente trata um negócio desse? A gente faz um exorcismo, um curso de libertação, um estudo bíblico na célula, ou faz uma psicoterapia? Qual que é? Eu queria fazer uma colocação, assim, para aumentar um pouco o panorama, talvez. Eu li há muito tempo a respeito de duas meninas que foram tomar banho no rio. Aí as duas falaram, vamos tomar banho ali no rio? Vamos. Elas se despiram para tomar banho no rio. Uma entrou primeiro e a que não entrou pegou a roupa daquela que tinha entrado e fugiu. Aí a que saiu do rio não teve outra opção, ela teve de colocar a roupa da que roubou a roupa dela.
porque a que roubou a roupa dela foi embora, sumiu. Essa primeira, que pegou a roupa e sumiu, se chama mentira. A mentira pegou a roupa da verdade e está andando aí pelo mundo como se fosse verdade, a mentira. E a verdade teve de colocar a roupa da mentira. Então, muitas vezes, no mundo em que nós vivemos, humanidade, a verdade é tida como mentira e a mentira como verdade. Entendendo sobre isso, que eu queria colocar que a gente tem de entender o sistema do mundo. Se Jesus falou que o pai da mentira é o diabo, e se na Bíblia fala que o mundo jaz no maligno, então nós vivemos num mundo onde a mentira impera. Sim. Então, na verdade, a gente tem de pensar, eu acredito que melhor do que pensar quando que a mitomania começa, a gente tem de pensar quando que a verdade começa. Porque eu acredito que nós todos nascemos já com a natureza adâmica, com a tendência de um dia poder desenvolver a mitomania. Se desenvolver, nós vamos ter os psicólogos para nos ajudar, nós vamos ter os psicanalistas, vamos ter os psiquiatras, os que tratam da alma, cientificamente. Mas todos nós temos essa tendência, porque olha só, será que se fizesse um tratamento com os políticos, isso que eu ia perguntar, eles iam parar de ter cleptomania? Pois é, vamos pensar na mitomania, né, que é a nossa pauta, sobre os políticos, por exemplo. A questão hoje da tecnologia, a Polícia Federal usando tecnologias, entrar em smartphones, em computadores, com ligações telefônicas também, eles começam a descobrir que essa turma mente descaradamente. Por isso que a comparação é excelente. Como é que eu posso diferenciar a mentira contumaz dessas pessoas com mitomania? Será que eu posso dizer que algum deles é mitomaníaco? Como é que eu posso... Porque você falou ainda da questão do comprometimento social, não é? Eu acho que a gente devia tratar no campo da ética, então. Eu acho que nós estamos... Porque em termos clínicos, você tem critérios diagnósticos para avaliar, né? E isso compromete a vida da pessoa. Mas em termos éticos, aí a gente precisa tratar a questão de caráter mesmo. Mas o que eu estou chamando de caráter também tem um componente social, porque o caráter é uma construção social. Caráter é o que as pessoas acham de nós, né? Quando a gente fala de um político, ele tem razões, né? E dentro daquele esquema ali que ele está, né, querendo defender, da sua ideologia, existe uma ética, né? Existe um campo ético ali em que ele transita e está defendendo o que para ele é verdade, que é bem difícil da gente definir. Né? Então a gente vive num mundo relativista. Eles falam assim, eles acreditam nisso, cara. Eles falam uma coisa e acreditam na mentira. Exatamente. Vocês já viram um documentário que tem... Antes eu acho que era a MTV que trazia esse documentário norte-americano. Eu não sei se é Catfish ou Fish Cat. É gato-peixe ou peixe-gato. Bom, o que é o documentário? São dois rapazes que procuram pessoas que constroem perfis falsos na internet, são fakes mesmo, e estabelecem relacionamentos virtuais, se passando, eles postam fotos de outras pessoas dizendo que são eles mesmos, e esse programa, eles vão atrás, eles pegam o enganado e vão levar para encontrar o enganador. Né? Alguém que faz isso, por exemplo, que na internet constrói um perfil falso, eu posso dizer que é um mitomaníaco? Eu penso que depende da intenção. Né? E essa palavra é importante, porque quando você pensa a verdade, assim, vou definir de forma bem rasa, mas para a gente entender, a verdade é um modo de aderir à realidade. Né? Quando você adere à realidade determinada, pensa que a religião é um pouco disso, né? Quando a gente diz assim, Jesus é a verdade, é que Jesus ilumina toda a nossa realidade. Né? Então, é a partir do que eu compreendo sobre ele que a minha realidade é iluminada. Então, eu penso que para a gente responder a sua pergunta, que é complexa, depende da intenção do rapaz. Ele pode ter feito isso para um motivo de pesquisa, essas pegadinhas, né, que acabam normalmente tendo... a intenção das pessoas
é estabelecer um relacionamento virtual, não presencial, porque, via de regra, são pessoas que têm problema de autoestima. Que é típico de quem sofre com a mitomania. Uma pessoa que busca aceitação, mas ela tem um nível de introspecção muito alto, ela vai... pensa assim, eu não sei se daria para chamar de mentira, né? Porque ele não tem essa capacidade de aderir à realidade com base na sua formação pessoal. Então ele vai buscar isso inventando uma história. Esse que é o ponto. É fantasioso, mas não chega a ter dolo, né? Sim, a intenção de engano. Aí eu vou para a parte espiritual novamente, falando de baixa autoestima, para nós lembrarmos o que Santo Agostinho uma vez disse, que todo homem tem um vazio dentro de si que só Deus pode preencher. Então, seja tendo dinheiro, tendo reconhecimento, tendo fama, tendo poder, sempre todos nós esbarramos, mais cedo ou mais tarde, com uma baixa autoestima. E quanto mais nos nossos dias em que tudo vai ficando mais fácil, na verdade vai ficando mais complicado, porque rapidamente se depara com o virtual e o real. E não se sabe mais nem o que é o real, porque na verdade o real é virtual se não tem o preenchimento desse vazio, que é Cristo, que é a verdade. Perfeito. Estou recebendo várias mensagens aqui nesse programa sobre mitomania. O Beto de Linhares, do Espírito Santo, mandou uma mensagem. Bom dia, a paz de Cristo, que bênção é ganharmos todos os dias essa bênção de programa em nossos lares. De vez em quando, para eu me aproximar de uma pessoa para falar de Jesus, eu conto uma alegoria e muitas vezes acaba dando certo. A alegoria está dentro do contexto da mentira? Vocês não vão responder não. Segurem aí, né, se a alegoria é ou não uma mentira. Enquanto eles pensam na resposta, nós vamos tomar uma aguinha aqui, vamos para o intervalo e voltamos já já com o nosso bate-papo. De volta com o nosso bate-papo aqui da Rede Super, conversando hoje sobre mitomania, com o pastor Mário Lima, com o pastor Aender. E o nosso querido Beto, lá de Linhares, Espírito Santo, mandou uma pergunta muito interessante. Ele diz assim que às vezes ele vai falar de Cristo, ele usa de analogias para falar de Cristo. Analogia se encaixa na mentira? Boa pergunta, Beto. E aí, pastores? A analogia se encaixa no perfil mentira? É um método para poder explicar algo, para alguém entender algo. Então aí não é mentira. Jesus usou as parábolas de Jesus, foram analogias, foram muitas vezes simbólicas, figuras de linguagem, para explicar melhor. Então, com certeza, não é mitomania e nem mentira, desde que fique bem demonstrado o que quer simbolizar aquela analogia. Agora, tem gente que vive falando só analogia também, aí você não sabe o que é verdade e o que é analogia, né? O problema é quando o exemplo vira analogia. Eu fiquei até muito emocionado quando eu vi essa mensagem de um moço, né, pai de uma criança, e o texto era assim, a história da Gabriela. E ele contando a história da Gabriela. Gabriela é uma coleguinha de escola da filha dele, da pré-escola, né, educação infantil. E ele disse que toda vez que ele ia levar a filha para a escolinha, a Gabriela estava na frente lá da escolinha e cumprimentava a filhinha dele e chegava, sempre falava alguma coisa para ele. Um dia era assim, meu pai é muito mais bonito que você. Aí ele falava, ai, que bom. Tal. No outro dia, voltava, não, meu pai é muito mais alto que você. Aí voltava, o carro do meu pai é muito melhor que o seu carro. E ele falou assim, essa menina está me fazendo bullying. Eu não quero mais vir trazer minha filha na escola, porque a Gabriela não faz bullying. Ele até pediu a esposa para começar a levar a filha na escola, porque ele estava se sentindo mal, porque nada era bom. Ah, a sua roupa, a roupa do meu pai é muito melhor que a sua roupa. E ele disse que estava assim, realmente abatido com isso. Aí teve um dia que ele estava na pracinha, em frente à escola, depois do horário da aula, ele pegou a filha e ficou brincando no parquinho para encontrar com a esposa e viu que a Gabriela estava na porta da escola esperando alguém. E de repente para um senhor, né, e vem até ela. Era um senhor baixo, bem calvo, né, mais gordinho, com um terno. Sabe aquele terno maior do que a pessoa, né? E foi em direção à Gabriela. A Gabriela, na hora que viu essa pessoa, esse senhor, ela correu, deu um pulo no colo dele, beijou, abraçou e tudo mais. E ele pegou e mordeu a barriga dela e foram em direção ao carro, um Corsa bem velho,
Ele abriu a porta, colocou-a na cadeirinha, amarrou-a, ligou o carro, foi embora, e a Gabriela morrendo de sorrir. E esse senhor diz, esse era o pai da Gabriela. A Gabriela estava mentindo ou ela realmente viu o pai daquela forma nessa pequena história? Precisamos perguntar, eu não lembro agora a idade da Gabriela. Era criança de pré-escola, 6 aninhos. Então, é o que eu estava dizendo, não dá para considerar isso patológico. É o discurso fantasioso, né? Pensa que uma criança nessa idade, ela começa a conhecer o mundo e começa a criar também padrões, né? Tem pesquisas sobre isso, né? De crianças que... pessoas mais alegres, mais joviais, mais bonitas, chamam mais atenção. E é claro que quando ela entra aí na idade escolar, ela começa a estabelecer o que o Piaget chama lá de heteronomia, né? A lei está no outro. Mas não é a lei no sentido de que o mundo do outro também é importante. Então ela vê o pai do outro, compara com o dela, vai achar estranho. Ela vai criar esse discurso fantasioso, que não dá para chamar de mentira, porque ela não tem um critério, né? É um filme, eu esqueci o nome, meu Deus. O cara, parece que ele tomava um remédio, alguma coisa, que ele começava a ver o mundo com outros olhos. E ele vai namorar uma moça muito obesa, mas muito obesa, e ele vê magra. Muito magra. Eu esqueci o nome do filme. Mas a tese é o seguinte, quem ama o feio, o bonito lhe parece. Não é? Eu acho que aí não é uma mentira. Quando você enxerga o outro, ou enxerga o que para outros é feio, mas para você é bonito. É uma questão de gosto. Não é mentira. É que o outro não necessariamente tem aceitação de todo mundo. Pensa assim, a moda. A moda é um esquema. É verdade. É um esquema e tenta enquadrar todo mundo naquilo. Não, tá dando uma polêmica aí, por exemplo, teve o concurso Miss Brasil, quem ganhou foi a Miss Piauí. Sim. Né? Terra lá da minha mãe, né? Só tem uma bonita lá no Piauí. E ela ganhou, e ela é descendente de negros, e parece que a segundo lugar ficou do Rio Grande do Sul, que é descendente de brancos. E tá dando discussão porque alguns não acham a Miss Piauí bonita, mas estão dizendo que não acha bonita porque ela é negra. Eu falei, gente, que preguiça. É o que eu tô falando dos padrões, né? E pensa uma criança, que quando ela absorve esse discurso de que o bonito é um problema do Ocidente, né? É o branquinho, é o do olho azul. Né? Quantas crianças o problema da baixa autoestima tem a ver com essas comparações, porque o cabelo não é liso. A referência, né? Mas é porque tem algo, quando eu estou dizendo social, é nesse sentido, tem algo que está estabelecido que passa a assumir um caráter de verdade, sendo que não é. Nesse caso não é, porque não é um padrão. Né? A criança que tem um cabelo crespo é tão bonita quanto tem a beleza, né, de acordo com a sua A gente pode pegar esse termo, mitomania, e não pensar muito em patologia, que é uma doença, mas pensar etimologicamente no termo. A palavra mito tem a mitologia grega, mitologia egípcia, mitologia romana. Então, o que é um mito? É alguma coisa que, mesmo não sendo real, mas descrever algo que não seja real como se fosse, não quer dizer que por isso seja mentira. Muitas vezes existe um esforço de criar um mito para explicar algo que talvez fosse inexplicável. Então o mito, muitas vezes, eu acredito que é criado pela criança, na fantasia dela tentar explicar o que ela não pode explicar, ou expressar o que ela não consegue expressar do que ela sente. Então a criança, ao contrário de nós, ela é muito mais sincera do que o adulto. Por isso que Jesus diz que nós deveríamos ser como crianças. Então é evidente que não pode atribuir à criança mitomania, porque se a criança acredita numa fantasia, na verdade é uma maneira dela expressar uma verdade. Agora, por exemplo, se vai chegar na adolescência, o problema da autoestima, ele socialmente ele fica muito mais grave, com porque certeza. A escola é muito cruel, os amigos às vezes da igreja. Então é aquela fase, papai, não me deixa na frente da escola, não me deixa um quarteirão antes, ainda mais se o carro do pai não é bom. Então, tem muitos adolescentes, por exemplo, que constroem uma realidade paralela. Sim. Eu moro num bairro, né, de elite, meu pai tem um emprego maravilhoso, sendo que é uma realidade mentira falsa. mesmo. Aí é mentira, mas não necessariamente é fruto de mitomania, né? Eu
quero voltar nessa questão da adesão à realidade justamente por isso, que um adulto, ele tem que ser responsável pelos seus atos. Um adolescente é a fase da transição, né? É quando ele está constituindo o eu, quem ele é, e ele precisa mesmo, às vezes, desses discursos, né, diferentes e experimentar coisas que são, né, de um outro repertório, talvez, ali que ele esteja acostumado, né, tanto de fala quanto de vivência. E muito disso se leva para a vida adulta, porque a gente descobre muitas vezes, pelo que eu falei no começo do programa, que nós vivemos um sistema que jaz no maligno. Muitas vezes a gente descobre na vida profissional, se não mentir, é perigoso não crescer, não desenvolver a carreira. Como assim? Eu lembro, por exemplo, que eu trabalhei num determinado lugar e que naquele lugar todo mundo mentia. E eu decidi não mentir. Novo convertido, assim, com o primeiro amor, eu comecei a perceber que eu estava fora da realidade. Porque nessa empresa, uma empresa estatal concursada, funcionários concursados, então não era uma empresa qualquer, mas havia avaliação esporadicamente, parece de 6 meses. E eu estava sempre mal avaliado. Exatamente. Esse é um dilema que os pastores têm que enfrentar para ajudar as suas ovelhas. Eu tive uma experiência semelhante. Minha primeira entrevista de emprego, eu tinha passado nas provas objetivas, aquela coisa toda. Quando eu fui para a entrevista individual, a primeira pergunta, e a única que a psicóloga fez, era... Precisou só de uma. Eu já era cristão, ela falou assim, você é ambicioso? Eu falei, claro que não. Isso não é cristão. Então não serve. Então já você era. Pegou a missão do aspecto moral, ético. Isso me faz lembrar o Sincero daquele programa de domingo à noite. Super sincero. Que ele chegava para a pessoa e falou assim, eu arrumei meu cabelo, o que você achou? Tá horrível. Desculpa, porque eu não consigo mentir. E aí ele era mal visto por todo mundo, porque ele só falava a verdade. Super sincero. Eu estou com tanta pergunta aqui, mas deixa eu aproveitar as perguntas que vêm também da redação com a nossa querida repórter Risa Castro. Vamos lá? Cássio, a última pergunta de hoje. Mitomania tem cura? Agora. E aí, como a gente pegou mitomania e tivemos diversas análises do fenômeno, né? Tem cura? Tem solução? O que vocês pensam? Teologicamente tem. Com certeza. Não tem doença que não tenha cura teologicamente. Doença é o desequilíbrio da saúde. Quem está em Cristo tem saúde, tem vida e abundância. Então, se a pessoa está em Cristo, tem cura para mitomania. Entretanto, isso não significa que a pessoa, quando entrega a vida para Cristo, que ela nunca mais vai mentir. Agora remédio, porque, por exemplo, você perguntar assim, pressão alta tem cura? Aí fala assim, olha, você não tem cura, você tem controle, você vai tomar uma medicaçãozinha para regular. Mitomania tem cura? Não tem remédio para mitomania. Não, é isso que eu queria falar. Não significa que a pessoa nunca mais vai mentir. Significa que ela tem de seguir certos princípios bíblicos para desenvolver a salvação. Em Filipenses está escrito que nós devemos desenvolver a nossa salvação. Então o salmista lá, Salmos 1, fala assim, medita na palavra de Deus de dia e de noite. Se uma pessoa medita na Bíblia, mais do que novela, porque se ela medita na novela, se ela medita em coisas aí do mundo o tempo todo, ela vai estar sempre mentindo. Porque não existe apologia maior à mentira do que, no meu modo de ver, a mídia. Então a pessoa tem de aprender a meditar na palavra de Deus de dia e de noite, orar. Aí eu acredito congregar. Eu acredito que ela vai sendo uma das maiores mentiras, eu até vi uma postagem ontem, achei muito interessante, o pastor Mário. Eu vivi na época da ditadura, eu não era criança, eu vivi, fui até jovem na época da ditadura, e sei bem o que era a ditadura, eu até tinha uma tendência à esquerda na época da ditadura, mas sei o que eu vivia. Se pegar essa novela da Globo lá, como é que é o nome da novela? Os dias eram assim, alguma coisa assim, que é um olhar para a época da ditadura, mas um olhar de esquerda, completamente de esquerda. Terrorista era um santo
e os militares eram os vilões. Sabe aquela coisa assim, maniqueísta da realidade? Não é? Isso é mentira. Isso é uma construção mentirosa, dizendo que um olhar apenas é verdadeiro. Né? A mídia tem feito isso, sabe? Construído, glamourizado, por exemplo, o tráfico de drogas no Rio de Janeiro. Né? O que é isso? É mentira. Dizer que aquelas pessoas vivem bem? Claro que não vivem. A expectativa de vida de um traficante é 20 e poucos anos de idade, né? Eu penso, Cássio, que a resposta cristã de isso que eu estou chamando de aderir à realidade é a única possível. Eu vou dar um exemplo mais duro, assim. Eu já tive alunos, quando eu trabalhava nas favelas aqui de BH, e isso eu ouvi da boca deles. Meu tio me colocou no carro dele, e antes da gente roubar, ele estava com a arma, nós oramos. Meu Deus. Isso eu ouvi. Deus abençoa o nosso assalto. Orando para abençoar o assalto. Pensa o que está na cabeça, né, dessa criança. Esse é um mitomaníaco mesmo. Ela construiu um discurso, né, de que Deus vai estar com ela, independente de aspectos morais. Interessante isso. Então, eu penso assim, o cristianismo ele tem respostas muito contundentes para a sociedade moderna. Primeiro, porque a gente deixa de lado o aspecto ético, a gente não pensa, né, sobre a natureza da verdade, né, porque dizer que Jesus é a verdade é algo que qualquer cristão, né, assume para si, sem uma reflexão maior, né, do que é a verdade. A verdade é Jesus orientando tudo que ele faz na sua vida. Né? A realidade é iluminada a partir de Cristo. É nesse sentido que eu penso que a proposta cristã com relação à verdade é que Jesus, ele dá o sentido para a vida real. E eu creio também que passa até pela verdade de quem eu sou. De quem eu sou. Porque Cristo, ele é a verdade. Porque quando eu estou próximo de Cristo, eu vejo que eu sou realmente um miserável pecador. Verdade. Eu acho que as pessoas que têm essa leitura muito bondosa de si, que a gente tem um cristianismo hoje justamente humanista. Sim. Né? Você é especial, você é isso, você é aquilo. Cara, é mentira. Acaba a gente absorvendo esse discurso e acredita nisso ao ponto de aí sim, a gente vira um mentiroso. Porque se o critério que ilumina a realidade é a Bíblia, é a Escritura, quando você parte para esses discursos paralelos, mesmo, né, com essa intenção, né, porque Deus vai me abençoar, você está pegando o discurso de outro lugar, isso está errado. Então eu acredito que nós vamos para um assunto muito sério, que é a mitomania de crente, super crente. Usando esse nome, pastor, o mito, né, esse é o problema moderno também de interpretação das Escrituras. Porque o humanismo fez isso. Né, do século XVIII para cá, esse modo de interpretar as Escrituras de forma alegórica, né, de forma mitológica, né, as pessoas, hoje é comum, Adão existiu, as pessoas entendem, é um mito. Aquilo só queria transmitir lá um conhecimento, né, sobre alguma coisa que Deus... Não dá para negar o Adão histórico, assim como não dá para negar o Jesus histórico, né? Que é o problema. Então a gente tem um problema maior, assim, que, né, pensando nas igrejas, é que as pessoas estão aderindo aos discursos modernos, né, e elas se tornam mentirosas, né, porque não acreditam na verdade que deveria sustentar o que elas realmente vivem. A Bíblia, né, como um mito. E não como uma realidade. Bíblia não é mito, né? A gente não pode admitir. Não é mito. A Bíblia é verdade, é história, né? O inferno é inferno, céu é céu. Pastor Márcio, toda vez que vai começar a mensagem, Pastor Márcio levanta a Bíblia, pede o pessoal para levantar a Bíblia e ele fala, eu sou a Bíblia. Por que ele fala aquilo tudo? É porque ele sabe que a Bíblia é a palavra de Deus. Ela não é uma construção, ela não se torna a palavra de Deus se fala meu coração. Ela é independente de você, cara pálida. Se você não gostar, o problema é seu. Ela continua sendo a palavra de Deus, né? Em João, capítulo 8, versículo 44, diz que quando o diabo mente, ele está fazendo apenas o que é do seu costume. Ele é mentiroso e é pai de toda mentira. Quem manda essa mensagem é o Félix, da Igreja Batista da Savassi. Você conhece o Félix, pastor? Muito. Está aprendendo bem, fala para ele. Pode falar. O pastor dele é bom. Meu filho, seu pastor é bom. Mentira não é doença, é falta de caráter, diz o Armildo de Paverama, Rio Grande do Sul. Vocês acham que o Armildo foi muito severo aqui? Se for pensar caráter, né, como a gente está tentando definir aqui, caráter é uma construção também. Né? Então, se o seu caráter
é formado e forjado pelas Escrituras, quando você foge dela, você é um mentiroso. Então a gente tem que selecionar o campo que a gente vai pisar para a gente dizer que as outras coisas não são verdade. Porque aí eu estou pensando, cara, você não pensa em alguém de outra religião. Quando você diz para ele algo contra, né, a humanidade dele a partir da sua visão religiosa, você distancia, não tem diálogo. Né? Então, se eu disser, por exemplo, que um budista não tem salvação, um fulano de tal não tem salvação, ele vai se sentir ofendido. Ele se sente ofendido. Mesmo ele não tendo a mesma crença que eu. Não é esse é o ponto de partida. Né? A gente aprende que precisa de um campo comum, um chão comum para a gente pisar, para a gente definir, inclusive, qual é a verdade daquela pessoa. Né? Em que ele acredita, em que ele aposta, qual que é a visão que ele tem desse mundo né, e do mundo que vai vir. Né? Eu acho que é bem complexo fazer essa afirmação assim, nesse jeito. Né? A igreja, falando da igreja, aproveitando, a igreja muitas vezes está sempre buscando os dons espirituais. Inclusive, na minha igreja, nós estamos tendo uma campanha busca dos dons espirituais. Então, a igreja busca muitos dons espirituais, mas junto com os dons, é necessário nós estarmos sempre buscando também caráter de Cristo. Sim. Caráter. Porque dom sem caráter pode ser mito. E pode se transformar numa mitomania. Eu costumo dizer, carisma sem caráter não vale nada, poder sem pudor não vale nada, sabe? Porque é isso, às vezes querem poder, querem carisma, mas não quer ter caráter, não quer ter pudor, né? Não quer ter ética. Olha, a Ana de Capinópolis mandou aqui a sua mensagem, a Raquel, que é da cidade de Arcos, também mandou. Quem mais aqui? Inclusive, a Raquel está falando que a mitomania pode levar ao diagnóstico de esquizofrenia. Você tem informação sobre isso? O que a gente chama em psicologia e psiquiatria de comorbidades. Na verdade, são doenças que estão associadas, né, umas às outras. Provavelmente, o discurso esquizofrênico é um discurso mentiroso porque ele está numa outra lógica. Né? Então, se você conversa com ele sem o diagnóstico, você vai perceber que tudo que ele fala é em outro mundo. Assim, sim, né? sim. Isso não corresponde à realidade. Não corresponde. Então, é possível que em alguns casos comecem com a mitomania e evoluam. Mas eu não posso mentir para vocês, dizer que eu tenho mais tempo, porque eu não tenho mais tempo. Nosso programa chega ao fim. Quero agradecer demais ao Ender, ao pastor Mário Lima, por esse papo gostoso sobre mitomania. Agradecer você, a todos que mandaram suas mensagens. Hoje eu consegui ler quase todas. Não li uma de uma pessoa que não se identificou, porque era muito interessante a questão, mas não deu tempo. Me perdoe, tá joia? Deus abençoe vocês, queridos, abençoe vocês em casa. E amanhã, 12h15, teremos mais um bate-papo. Que o Senhor te abençoe e até lá. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.